Em uma sociedade distorcida, onde o dinheiro vale mais a pena que a vida, tentar ser o herói é um erro fatal. Night City nos prova a cada segundo que em um mundo moldado pela ambição, apenas os mais fortes sobrevivem. Mas David Martinez não sucumbiu à ganância. Ele foi apenas o resultado dos traumas que sofreu. Hoje nós vamos ver como cada perda moldou seu caráter e empurrou suas ações para um caminho sem volta. A morte de Gloria tirou uma parte do David que nunca mais ia voltar. Por mais que ele tentasse parecer forte, aquela ferida nunca cicatrizou. Ver o corpo da própria mãe estirado no asfalto, enquanto o serviço de saúde de Night City a ignorava por falta de dinheiro, é a prova mais cruel de que nessa cidade a justiça tem preço. Para o David, a vida virou um pesadelo acordado. O fantasma da mãe o perseguiu até o seu último suspiro. Afinal, aquele sonho obsessivo de chegar ao topo da torre da Arasaka nunca foi dele. Era da mulher que se matou de trabalhar para tentar dar a ele um futuro melhor. Após a perda de sua mãe, David perde o rumo. Ele não tinha mais motivos para continuar estudando na Arasaka, já que esse era o sonho de sua mãe e não dele. Ao conhecer Lucy, Maine e sua gangue, ele novamente ganha um objetivo de vida e se sente pertencente àquele grupo. Prova disso é que quando Lucy o entrega a Maine e este promete arrancar o Sandevistan dele, vivo ou morto, David não se sente traído. Ao invés disso, ele apenas mostra que consegue suportar o Sandevistan e pede uma chance de mostrar seu valor ao grupo. Com a morte de Maine e Doril, David novamente perde parte dos seus objetivos de vida. Eles eram seus mentores e sua família. A derrocada de David começa principalmente após as mortes de Maine e Doril. Podemos ver que ele se culpa por não ter conseguido salvá-los, e isso impacta suas ações após os eventos. Ele começa a sentir que precisa se tornar cada vez mais forte para que possa se proteger e proteger seus amigos. A partir daí, ele inicia sua obsessão por implantes, acreditando na sua própria ilusão de que, diferente do Maine, ele seria especial e conseguiria suportar a cyberpsicose. Temos um pequeno time skip onde alguns meses se passam. E aqui podemos ver a evolução de David. Ele aparece liderando o grupo e consideravelmente maior. Ele herdou os braços do Maine e, fora isso, fez outros transplantes. Aqui o anime mostra pela primeira vez a direção que David estava tomando após a morte de Maine. Ao ceder à cyberpsicose, ao invés de tentar se resguardar, David faz o oposto e começa a fazer vários implantes. Isso o deixa bem maior e mais forte, porém é um claro paralelo trágico que o anime faz. O ciclo se repete. Assim como Maine, David acha que é especial, e por isso nada acontecerá com ele, mas a verdade é muito mais dura. Com o passar das missões e episódios, vemos a evolução do quadro de David. Ele se torna mais irritado, começa a alucinar e cada vez vai se tornando mais instável graças aos excessos de cromos em seu corpo. Junto a isso, vemos o peso que isso tem em Lucy e Rebecca. Elas presenciam o início da derrocada de seu amor e amigo. David começa a tremer cada vez mais, tem visões sobre sua mãe, o Maine e outros eventos conturbados de sua vida. Fica claro que Lucy e Rebecca percebem o início dessa mudança de David. Elas veem o corpo dele mudando, o início dos primeiros sintomas, embora elas deixem claro que o melhor para ele seria largar os implantes e poupar o que resta de sua sanidade, isso não muda seu pensamento. Ele estava tomado por uma obsessão em proteger seus amigos, mesmo que se perdesse no processo.
O anime nos prova a todo momento como Night City é uma sociedade com valores distorcidos. Em Night City, você não deve confiar em ninguém que não seja você mesmo. E isso é provado a partir da história do David. Ele estudava na Arasaka graças aos esforços de sua mãe, mas lá ele era visto apenas como um objeto, uma ferramenta do sistema. Por esse motivo, ele sempre se sentiu deslocado, por sentir que aquele lugar não lhe pertencia. Outro exemplo do porquê você não deve confiar em ninguém é a própria história de David e Lucy. Ela ganhou a confiança dele e o entregou para a gangue do Maine. Mesmo que David tenha conseguido ganhar a confiança deles posteriormente, ele poderia ter sido morto ali mesmo. Após os eventos da morte de Maine, em que David assume a liderança e começa a pegar as missões com Faraday, Faraday mostra sua ambição e, na primeira oportunidade, trai David e sua gangue por uma promessa de poder. Até que Wee, sua própria amiga e membro de sua gangue, traiu ele e Lucy, entregando-a para o Faraday. Kiwi é outro exemplo. Embora desde o início do anime ela aconselhasse Lucy a não confiar em ninguém, no final ela sucumbiu por não seguir o próprio conselho, traindo seus amigos para confiar em Faraday, que na primeira oportunidade a assassinou sem hesitar. Faraday passa a David uma missão para recuperar o cyberesqueleto. Guiados por Kiwi, que já estava aliada a Faraday, o golpe de misericórdia veio disfarçado de salvação. Manipulado por uma mensagem falsa de Faraday e encurralada pelo exército da Militech, David toma a decisão mais perigosa da sua vida. Ele instala o cyberesqueleto. Quando a voz real de Lucy finalmente ecoa no telefone, revelando a traição de Faraday e da Arasaka, o choque de realidade bate forte, mas já era tarde demais. O metal já tinha se fundido à carne. David entendeu que estava em um caminho sem volta e decidiu queimar os seus últimos minutos de sanidade por um único propósito: salvar a mulher que amava. Ao seu lado, Rebecca assistia ao martírio do seu amigo. Ela sabia que não havia salvação para o David, mas escolheu ficar. Escolheu lutar até o último segundo, terminando sua jornada esmagada pela brutalidade de Adam Smasher. Logo em seguida, o próprio David alcança o seu limite e é executado pelo monstro da Arasaka. David Martinez conseguiu salvar a Lucy. Ele chegou ao topo da Arasaka, mas não como rei, e sim como mais uma peça descartável que o sistema decidiu exterminar ao perceber que não podia controlar. Sem perceber, David repetiu cada erro, cada teimosia e teve o exato mesmo destino trágico do Maine. No fim, Lucy realiza o sonho de chegar à Lua, mas as imagens finais nos mostram que a vitória em Night City é uma ilusão amarga. Ela alcança as estrelas, mas cercada por uma solidão, sem o seu grande amor, sem a sua família, porque essa é a única verdade imutável da distopia. Night City não perdoa ninguém. Ela tira o seu futuro, destrói os seus laços e transforma as suas maiores ambições em cinzas.